Olá, amados, retornamos aqui para o estudo da Palavra do Senhor e nessa semana em especial estamos estudando a família da aliança. Vimos que a aliança é o meio pelo qual Deus nos chama para fazermos parte, né, do seu amor, para recebermos a sua graça, a sua misericórdia. Então ele fez um pacto conosco que seria o nosso pai, nós seríamos seus filhos. E para isso, então, ele estabelece a família, né, juntando homens, mulheres, e como fruto do amor entre homens e mulheres nascem os filhos. E como fruto do amor entre homens e mulheres nascem também os filhos adotivos. Porque Deus é quem coloca no coração do marido e da esposa o desejo, né, de serem pais adotivos. E Deus mesmo nos adotou, né, uma doutrina muito bela, a doutrina da adoção, que fala que nós somos filhos de Deus, sim, mas fomos criados como filhos do inimigo, Efésios capítulo 2, e Deus então paga o resgate e nos resgata, nos traz de volta, né, para a sua educação, e ali então ele nos adota, né, e começa a nos ensinar. Então nós estamos estudando esse tema tão empolgante, né? E vimos também como é que Deus fez para nos salvar, né? Ele prometeu, ele nos buscou, ele nos transformou, ele nos santificou, nos deixa separados daquilo que é comum. Ele requer de nós também, né? Os nossos deveres como filhos, de buscar sempre a glória do Pai. E hoje, então, nós vamos dar um pouquinho mais de sequência, a partir de hoje até sábado, sobre os deveres dos membros da família da aliança. Nós vamos falar de 3 deveres hoje, amanhã mais 3 e depois mais 3. Então, os 3 primeiros deveres daqueles a quem Deus chamou para fazer parte da família da aliança, família essa que Deus prometeu sempre cuidar, proteger, amar, o primeiro de todos os deveres é temos que produzir a aparência do pai. É, todo filho tem que ser parecido com o pai. E quando nós vemos em Mateus, capítulo 5, versículos 44, 45 e 48, nós vemos que Deus requer de nós que nós manifestemos a semelhança dele. Somos filhos, temos que ser imitadores, semelhantes ao Pai. Então, Mateus capítulo 5, 44 e 45 diz assim: Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai, letra maiúscula, Pai de vocês, que está nos céus, porque ele fez o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, temos que amar os nossos inimigos assim como Deus ama. E mantém o sol sobre todos, a chuva sobre todos. Deus mantém bênçãos comuns sobre tanto aqueles eleitos, aqueles que ele ama, quanto aqueles que não são eleitos, que são os ímpios, que nunca aceitarão o amor do Senhor Jesus. E aí no versículo 48, Jesus, no Sermão do Monte, né, ele continua assim: Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Temos que ter esta semelhança com o Pai, buscar mostrar que realmente somos filhos de Deus. Como? Imitando o nosso Pai, fazendo aquilo que ele faz. E não temos tempo aqui nessa pequena devocional para estudar tudo, mas os irmãos têm as Bíblias em casa e conseguem ler esta Bíblia, né, esse texto sagrado, pedindo orientação ao Espírito Santo. E é a razão de ser da escola dominical, dos cultos, trabalhos de meio de semana, né, nós conhecemos mais o nosso Pai para sermos parecidos com eles com ele, e temos que demonstrar esta aparência, né?
demonstrar essa aparência do nosso Pai Celestial. Uma outra coisa que em Mateus capítulo 6, agora, no meio do Sermão do Monte, o Senhor Jesus nos ensina como dever, é um dever de quem faz parte da família da aliança, da família que é sempre protegida e a providência vem de Deus, é termos a nossa dependência, a nossa confiança filial em Deus. É bom ter Deus como Pai. Então confie que Deus como Pai é aquele que vai dar o que é melhor para nós. Ele sabe, nós não. E muitas vezes gastamos o nosso tempo em paixões, querendo a nossa própria vontade, eu faço o meu próprio destino, né? Uma filosofia esdrúxula, uma filosofia barata, feia e que não é verdade. Né? Quem faz o nosso destino é o próprio Deus. E nós estamos aqui na terra amando o Senhor, cumprindo o destino, o script que Ele escreveu para a nossa vida. Nenhum dos nossos dias existiam e Deus já conhecia tudo e já havia escrito e determinado todos eles. Então, nós não somos aqui aqueles que precisam fazer o seu destino. O destino está feito. O que nós fazemos aqui é usados por Deus, guiados pelo próprio Deus, nós vamos dia após dia descobrindo o que Deus quer da nossa vida. E no Mateus capítulo 6, o Sermão do Monte, ele fala sobre as preocupações da vida. As nossas preocupações geralmente são três: comer, beber e nos vestir. E ele fala assim, né? Olhem as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, mas Deus dá-lhe de comer. Olhe para as flores do campo. São tão belas. Nem Salomão tinha roupas tão bonitas quanto o que Deus faz. Ele fala que nós não devemos andar ansiosos. Temos que saber que o nosso Pai Celestial tem a bênção certa, no momento certo que Ele determinou, mas que Ele vai nos dar. Não necessariamente tudo aquilo que eu quero, mas Deus nos dá tudo aquilo que nós necessitamos. É completamente diferente. Né? E às vezes eu quero muitas coisas, mas eu não necessito daquilo. Mas Deus sabe avaliar, e Deus avalia, e Ele nos dá, porque Ele nos ama muito mais do que nós mesmos nos amamos. Ele nos ama porque nos quer limpos, porque Ele nos quer perfeitos. É o Pai Celestial guiando os seus filhos. Em terceiro lugar, né, em último lugar de hoje, né, devemos ter como membros da família da aliança semelhança com o Pai, confiança filial em Deus e o desejo para a glória do Pai. Nós temos que desejar ardentemente que Deus seja glorificado em tudo aquilo que nós fazemos. Todo o nosso esforço, toda a nossa atenção, todo o nosso estudo da palavra do Senhor não é para ganhar fama. Um ótimo pregador, é um excelente professor de escola dominical, ele é um excelente cantor. Não, tudo que nós fazemos é para mostrar que Deus é glorioso. Parabéns pelo sermão. Glórias somente a Deus. Glórias somente a Deus. Não podemos deixar que isso suba à nossa cabeça. Sim, eu sou bom mesmo. Não. Nós fizemos o nosso trabalho, todo o nosso trabalho, por mais exaustivo e caprichoso que seja, tem que ser para mostrar Deus. E Mateus, capítulo 5, versículo 16, quando fala da luz, né? Então ele diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Todas as nossas atitudes devem servir para mostrar o magnífico que é o nosso Deus.
Ele deve ser honrado. Ele deve ser glorificado. As pessoas deveriam chegar para nós e dizer assim: Deus usou você no dia de hoje. O que você fez realmente me mostrou quem é Deus. O melhor elogio que um professor de escola dominical, que um pregador pode ter é isso daí. Olha, Deus usou você para me esclarecer coisas sobre Ele. Olha, nós vamos ter sempre a consciência de que somos apenas um canal, apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Primeira carta aos Coríntios 10, 31 diz assim: Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a honra e glória do Senhor. Então, queridos, esses nossos 3 primeiros deveres são 9. 3 hoje, 3 amanhã e 3 no sábado. Os 3 primeiros deveres que como membros da família da fé temos que ter. Produzir a semelhança do Pai, temos que ser parecidos com Ele. Temos que ter confiança filial em Deus, saber depender das mãos de Deus, né? Temos que ser como crianças nas mãos de Deus e, por fim, desejar que Ele seja glorificado por nos ensinar, por nos limpar, por nos iluminar para as aulas, para as pregações e outras coisas que façamos para a glória do Senhor. Ó Deus amado, nós agradecemos porque o Senhor nos guia, o Senhor nos usa e queremos, ó Deus, que todas as pessoas percebam que o Senhor é quem deve ser glorificado. O Senhor é quem deve ser engrandecido. Ó Pai, ajuda-nos a depender do Senhor como uma criança de colo depende do pai e da mãe. Termos necessidades supridas por Ti e que possamos sempre buscar em Ti, Senhor, a resolução das nossas necessidades. E nos ajude, ó Deus, a amar o inimigo como o Senhor ama e como o Senhor protege e como o Senhor abençoa. Que possamos, ó Deus, ter a Tua aparência, que as pessoas na rua reconheçam que somos filhos do Teu amor. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Grande abraço a todos os nossos irmãos da fé, filhos do mesmo Pai amoroso.